Fala, empresário! Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio aqui da História ao Palco Podcast. E hoje, na verdade, sempre, como eu sempre digo, eu tenho aqui à minha frente pessoas, empresários que são expert em várias áreas. E hoje é um tema muito importante. É um tema que vai fazer você, empreendedor, empresário, a ter mais faturamento. É um tema que vai fazer você conseguir alcançar novos resultados com a sua empresa, com o seu negócio. E hoje vamos falar sobre vendas aqui. E para falar sobre vendas, eu quero te pedir uma coisinha antes. Se inscreve no canal e dá uma força pra gente aí, curtindo, para que isso vai ajudar a entregar esse podcast riquíssimo sobre vendas para as pessoas que precisam aprender mais sobre isso e ter melhores rentabilidades através dela, ok? E o meu amigo aqui é esse brother aqui, ó. Tudo bom, Wesley? E aí, Gustavo, tudo bem? Obrigado, cara. Obrigado pelo bate-papo, né? Pela disponibilidade de tá vindo aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema vendas que encaixa para todo mundo. Acho que sem exceção, né? Para todo mundo, porque quando a gente nasceu, alguém teve que vender uma fralda pra gente. Ou um berço. Já começou consumindo. Já começamos consumindo. Começamos a vida sendo consumidores. Né? Começamos sendo consumidores. Infelizmente, quando nós partirmos, alguém vai ter que vender também ali a nossa reta final, alguns elementos, vamos dizer assim. Então, assim, a gente começa e termina a venda consumindo. E todos nós somos vendedores. Por mais que a pessoa fale o seguinte, cara, eu não gosto de venda, mas todo mundo é obrigado a vender. Né? Porque, por exemplo, você vende o seu produto, você vende o seu serviço, você se vende também. E em contrapartida, quando a gente fala sobre vendas, se você não sabe vender, você não consegue ganhar dinheiro daquilo. Então, vendas começa e termina exatamente assim. Engraçado que vendas, você falando, eu lembrei. Quando nós iniciamos uma empresa, ou, por exemplo, esse empresário que está acompanhando aqui conosco o episódio 17º hoje. Quando você iniciou a sua empresa, muitas decisões tinham que ter sido alinhadas ali, logo no começo, para que a vertente do crescimento, que a empresa alcançasse aí os tão resultados positivos que você imaginava. E a questão de venda é tão importante porque é o principal item. Na verdade, é o primeiro item que você tem que focar. Como assim? Você não vai focar na gestão, você não vai focar no RH, você vai focar em vendas. Porque se não tiver vendas, a sua empresa não tem nada. A sua empresa quebra. E começa pela vendas e depois você vai distribuindo para outros setores. Tô certo, Wesley, ou não? Exatamente. E quando a gente fala sobre isso, é gostoso de falar, porque assim, a veia corre vendas. E se a gente não vende, a gente não consegue realmente realizar os nossos sonhos, porque depende da gente vender, como nós falamos aqui. E é interessante que essa parte de vendas, o Gustavo, muitas pessoas elas acreditam que a venda é por você ter um bom diploma, por você ter uma faculdade ou por você ter indicações e bons amigos, você vai ter suficiente clientes para você conseguir alavancar e você conseguir realizar seus sonhos. Mas não adianta você ter um bom diploma, não adianta você ter uma empresa bonita, uma fachada elegante, um bom produto, se você não sabe vender. E isso realmente é importante. Então, quando a gente fala, você vai encontrar muitos falando sobre vendas, porque vendas realmente é a essência do negócio, mas vender precisa de organização e precisa de metodologia. Se você não tiver metodologia para vender, você vai fazer o quê? Precisa de um processo dentro do momento da venda. Exatamente. E dentro dos processos é o que a gente entende durante todo esse tempo, que faz exatamente a constância, o processo e a aplicação disso para que a gente consiga ter um sucesso em qualquer empresa, em qualquer negócio, com qualquer pessoa. Como se diz, não vou dizer calcanhar de Aquiles, porque não é a vertente errada. Calcanhar de Aquiles seria a parte mais delicada, complicada da empresa. Mas é a parte mais importante da empresa, é a parte de vendas. Exatamente. Então, sem sombra de dúvidas. Sem vendas, eu não tenho produção, não tenho equipe, não tenho organização, não tenho investimento. É importantíssima a parte de vendas. E me fala, hoje, no seu business, né? Como que está hoje a sua demanda para poder dar consultorias, mentorias, palestras,
cursos, formações de vendedores. Fala um pouquinho sobre a sua expertise e como a venda chegou, né, na sua vida, o momento que ela chegou. Porque, claro, você já falou, desde quando nasceu, já está consumindo, mas a consciência do consumo veio em um determinado momento e você falou, vendas é o que muda o resultado. Quando que foi esse estralar de dedos aí? Nascemos e morreremos consumidores, né? Mas deixa eu pegar a última pergunta sua para trazer o contexto do início. Bom, comecei na profissão muito cedo, como na comunicação, eu fui diretor de operações da Record, cuidei da TV Mato Grosso Sul, Bahia, São Paulo, porque eu comecei pequeno, né? Comecei antes, já do tempo, sempre dedicado. Tem uma frase que move muito, Hugo, que fala o seguinte: aonde quer que você esteja, esteja por inteiro. E quando a gente fala sobre isso, por mais que você esteja por inteiro, se você está no trabalho, então você tem que estar por inteiro. Se você estiver no seu casamento, você tem que estar por inteiro. Se você estiver com seu filho, você tem que estar por inteiro. Na psicologia, nós falamos que é o mindfulness. Mindfulness, que é o quê? É o estado de concentração. É onde você está presente. Exatamente. Igual agora, nós estamos presentes aqui nesse bate-papo. Positivo. Eu não estou olhando para o meu celular do lado direito, você não está olhando para o seu celular, a gente está focado aqui. A gente está vivendo o nosso presente na essência de como é para ser feito. Ou seja, com isso, através disso, a gente tem um foco, através disso, o resultado, e principalmente a gente consegue alcançar resultados, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre isso, isso é uma essência da vida. Como é que a gente vai conseguir realizar os nossos objetivos se nós não focamos naquilo que mais amamos? Beleza, família, trabalho, pessoas, mas quando eu comecei a minha carreira como simplesmente um garçom, eu mudei de um estado lá do Paraná, fui para o interior do Mato Grosso, numa cidade pequena, não era novo, fazia o quê? E aí eu fui ser garçom de um pequeno restaurante. E de repente chegou um dono de uma emissora de rádio, mas por fazer o meu trabalho com excelência, ele falou, pô, gostei de você. Me deu um cartão, fui ver, e fui nesse endereço, era a emissora de rádio. Falei, estou fazendo o que aqui? Pois é, na época dos CDs. Então lá eu comecei a trabalhar durante esse tempo. Mas na época era gravadora só, não era... Era rádio. Era rádio? FM. Uhum. Legal. E eu comecei a ser um pequeno operador. E aí fui aprender, pô, gostei disso. E aí fui aprender de rádio para televisão, para jornal. Com 22 anos eu tive a oportunidade de ser diretor de operações em Cuiabá, cidade quente pra caramba. E aonde a gente começou a entender que tudo para funcionar numa empresa precisa de processo. Se não tiver processo, nada funciona. E a gente entende, e eu comecei a aprender isso porque eu fui muito curioso durante esse tempo. E aí depois casei com 22 anos e tive a oportunidade de ir para a Record de Angola, né? E aí acabaram que me mandaram para a Bahia. E eu com 26 anos de idade cuidava de 68 funcionários. De Cuiabá para Bahia. Então, Bahia a gente gastou quase 5 milhões, fizemos do analógico para o digital, fizemos várias Foi naquele momento da transação? Do analógico para o digital. Foi a maior experiência da minha vida. Imagina. Maior experiência. Então, ali eu consegui entender o seguinte, porque a gente precisa vender, e a gente aprende isso lá atrás. Eu preciso vender uma ideia, eu preciso vender que você precisa comprar isso aqui, esse produto, eu preciso vender para você dizendo que o programa que fulano está fazendo é o melhor, eu preciso vender para você dizendo que se você fizer isso vai funcionar, porque os outros clientes já tiveram resultado, então estou levando o case para você, eu tenho que vender para você que nós somos bons no que fazemos. E é isso que a gente precisou entender e aprendi durante esse tempo. Então, respondendo a sua pergunta, de onde começou as vendas? Começou daí. Fiquei 14 anos, tive um burnout, porque eu pensei o seguinte, é vender, 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 não cuidar. Mas viver, não. Aí aonde... E esse empresário não é sobre vender e deixar de viver. Presta atenção nessa fala, hein? A questão não é sobre deixar de viver para vender. A gente acerta, mas erra em alguns momentos e depois você aprende de novo. E aí, Hugo, o que eu fiz? Cara, tive um burnoutzão mesmo, e tive uma estafa mental. Naquele dia eu tomei alguns medicamentos e eu tive literalmente um apagão de memória. Eu falei, cara, é a profissão literalmente nesse momento, porque a responsabilidade e a pressão era muito grande. Você estava na Bahia ainda? Eu já estava em São Paulo. Já tinha vindo. A gente montou uma plataforma chamada Play Plus, que é como o Netflix, que tem as novelas da Record, então.
eu já estava numa situação um pouco difícil, porque assim, a responsabilidade era muito alta, eu não consegui cuidar da minha saúde mental. E aí eu entendi o seguinte, cara, o que adianta você ter tudo, mas ao mesmo tempo você não ter nada dentro de si? Que você não consegue comer uma carne em paz sem pensar no trabalho, que você não consegue pegar a mão da sua esposa sem pensar em trabalho, que você não pode ir para um shopping sem pensar em trabalho. É um desequilíbrio muito grande, né? Exatamente. E aí que eu entendi o seguinte, cara, aquela frase que eu te falei que estar por inteiro funciona, mas ao mesmo tempo foi no mesmo tempo para mim foi um suicídio, porque suicidou a minha inteligência emocional. E aí eu, 4 anos atrás, peguei as minhas coisas, falei, vou embora. Uma profissão de 14 anos. Abandonar. Abandonei e comecei a minha empresa do zero. Comecei com um amigo do Domingo Espetacular, chamado Arnaldo Duran, e aonde eu comecei uma empresa, ele começou ali, a gente estava junto ali e tal, comecei a empresa sozinho, mas era um amigo mais próximo que eu tinha, que a gente sempre falava todos os dias. E aí a gente comecei essa empresa de consultoria. E aí eu entendi o seguinte, qual que é a maior dor das empresas hoje? Você tem um time de vendas, você tem um time financeiro, você tem um time de marketing, você tem um time de contabilidade, você tem toda a parte de estrutura. Se todos os times não tiver muito bem alinhados, não adianta de nada. Eu sempre falo, né? Como eu trabalho com comunicação oratória, eu sempre comento que a comunicação é essencial para que você tenha resultados providos ali de uma comunicação assertiva. Ou seja, você saber o que dizer, como dizer e principalmente o que a audiência, o receptor está entendendo com aquilo que você está dizendo. Então, se de repente você não tem ali uma boa conversão, porque talvez algo não está tão claro. E é nesse caso que a gente tem que trazer ali uma clareza, uma assertividade para ter bons resultados no negócio. Exatamente. E aí, quando a gente começou a entender sobre isso, que existiam muitos gargalos, principalmente na venda, vou dar um exemplo aqui de uma clínica médica. Pô, você é médico, você estudou por 5 anos, você se formou, doutor Gustavo, você se formou, pô, você tem toda a expertise do mundo sobre a área da saúde, mas aí quem vende? A secretária. Porque o doutor não vende, ele aplica a metodologia, aplica processo. Ele opera o processo e a venda. E às vezes quem fecha a venda? A secretária. Quem vai marcar o agendamento? A secretária. Quem vai falar e fazer o follow-up com a pessoa? A secretária. Então, ou seja, a clínica, o coração da clínica está na mão de quem? Da secretária. Da secretária. Se a secretária não está bem emocionalmente, vai ter um rendimento ruim. Se ela não tiver um bom processo de fechamento, vai acontecer a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre processo, a gente tem que entender a jornada. Desde o começo até o final, precisa estar muito bem alinhado. Hoje eu tenho clientes, a gente está batendo aqui um cliente que ele vai bater 12 milhões agora, na semana que vem. Falta mais ou menos 1 milhão e pouquinho. Caramba. São 12 milhões por mês. Por mês? Desculpa, 12 milhões por ano. Por ano. Um cliente, 1 milhão, um cliente que a gente bate aqui só com editora, por exemplo. Só que o que a gente está fazendo? O que a gente entende? Todos os times precisam estar alinhados. Se você tem a sua empresa, se o teu time de vendas não faz 30 ligações por dia, se o teu time não faz follow-up, se aquela pessoa que falou com você 6 meses e depois não fechou mais nada com você e você não entrou em contato com ela, você não está fazendo o dever de casa direito. Não perde o lead, não perde o contato. Não perde o contato. Não esquece dele. Vou dar um exemplo para você, né? Hoje, quando o pessoal do marketing fala sobre estratégias de marketing, o pessoal tem sempre, eles falam inbound e outbound. Né? Inbound é campanhas pagas, outbound a gente fala sobre lista fria ou e-mails, por exemplo. Existem muitos canais de comunicação que o time de marketing faz hoje. Quando os canais de comunicação eles fazem e chega para você, você tem dados. Aí a gente lembra muito aquela frase, se você não tem dados, são simplesmente a minha mera opinião. Não sei se você lembra dessa frase. Como que é? Sem dados, é uma mera opinião, né? É simplesmente a sua mera opinião. Você tem dados, você tem contatos. Mas o que você faz com esses dados e o que você faz com esses contatos?
Pô, o seu celular tem muitos contatos, o meu também tem muitos contatos. Mas às vezes você salva aquele contato de uma pessoa que você conheceu durante um evento ou durante a pessoa começou a te seguir, cara, manda mensagem para a pessoa, marca uma reunião, procura, entende, Se conecta, se cria conecta, relacionamento. cria relacionamento, exatamente. E Isso aí, é venda, né? Venda é relacionamento. Eu comprar algo que você tem me oferecer, o seu produto, seu serviço vai sanar uma dor minha. Se eu quero uma formação de vendas, eu vou contratar o seu produto vai solucionar uma dor minha, por exemplo, que é vendas. Então, toda venda é uma solução de dor. Né? Seria essa exatamente. pegada. Então, assim, acho que um dos princípios básicos que todo empresário, todo empreendedor, todas as empresas precisam ter. Primeiro, um bom time comercial organizado. Você tem que ter. Vamos anotando, hein? Pessoal, ó, presta atenção, vamos lá. Número 1, time comercial, hein? Vou até anotar aqui, vamos lá. Vamos lá. Número 1, você tem que ter pelo menos um bom SDR. Se você não tiver nenhuma automação para mandar mensagem para as pessoas todos os dias, então que seja uma pessoa humana. Desculpa te interromper. SDR, explica pro pessoal o que é um SDR. Porque talvez muitos empresários aqui não estão habituados com essa terminologia que a gente chama, algumas características na parte de vendas, na parte de geração de negócios. Então, explica pro pessoal. Vou deixar escrito e vou explicar para você da melhor forma possível para você conseguir entender. Geralmente, existe dois tipos de pessoas no time de vendas. Existe o SDR e existe o Closer. Em algum momento você vai ouvir sobre essas duas terminologias. Quando a gente fala sobre SDR e sobre Closer, a gente fala sobre o seguinte. Existe aquela pessoa que enche o copo para você e existe aquela pessoa que vende o copo, a água para você, por exemplo. Né? Então, vamos supor, aquela pessoa que embala o produto e aquela pessoa que vende. Aquela pessoa que assessora a pessoa que vai vender. Tá. Eu acho que o SDR, para você entender melhor, nada mais é do que uma pessoa que prepara, qualifica, atende. Aquela pessoa que abre as portas. Seria o primeiro contato? Seria o primeiro contato? O primeiro contato. Primeiro contato, então, para ser realizado por um profissional de SDR. Exatamente. Então, essa pessoa que a gente fala que é uma pessoa que faz qualificação, o que ela vai entender? Ela vai fazer o primeiro contato com o Gustavo, ela vai entender se o Gustavo é um cliente qualificado, se ele tem, basicamente, uma verba para aplicar sobre o produto que eu estou vendendo, sobre o produto ou sobre o serviço que eu estou vendendo, beleza? E aí depois eu tenho o Closer. O que é o Closer? Nada mais é do que o nome bonito que eles colocaram, tá? Estou simplificando isso aqui para você. Closer nada mais é do que um fechador. Closer, fecha, né? Vendedor. Closer fecha a venda. Não necessariamente é o expert, né? Não necessariamente é o empresário. Pode ser outra pessoa. Não é o empresário. Não é o empresário. Não é o médico da clínica que vai fechar. Não é o médico da clínica que vai fechar. Exatamente. Então, por exemplo, existe o cara que ele qualificou, entendeu que o lead é qualificado, ele manda para o expert, que é o closer, que é o vendedor, que é o cara qualificado que vai fechar a venda com você. Esse cara é o cara que fecha. O que o empresário faz? Ele executa. Ele vende também? Ele vende, muitas vezes. Mas é aquele cara, Gustavo, que ele faz o processo que a máquina de vendas dele tem que funcionar. Desde a prospecção até a venda final tem que ter processo. Então, o primeiro passo, tem que ter o time comercial bem construído. Bem alinhado, SDR, Closer. Tá? Segundo passo, eu preciso ter um sistema de relacionamento com o cliente. A gente fala muito, você vai ouvir muito falar sobre CRM, ou se você vai falar sobre Kanban, você vai falar sobre serviços ou servidores, plataformas de atendimento, que explicando de uma forma muito simples para você entender, nada mais é do que várias colunas de um serviço que você, de um CRM que você contrata, existem vários. Hoje a gente usa muito o RD Station, que é uma das melhores plataformas do Brasil, da TOTOS, que a gente gosta muito de usar. Então ele tem lá várias colunas. Como é que é a primeira coluna? Sem contato. Aquelas pessoas que nunca entraram em contato com o Gustavo. O que o SDR tem que fazer? Entrar em contato com aquela pessoa que está naquela coluna sem contatos. Primeiro contato. Primeiro contato, beleza? Fez o primeiro contato, entendi que o Gustavo é um cara, que ele é qualificado para mim, que ele precisa do meu produto, entendi o que ele precisa, aí eu vou tentar fechar na hora, dependendo do produto ou do serviço, ou eu vou passar para o closer para marcar uma call, uma reunião, para explicar melhor o meu serviço ou o meu produto para você quando é high ticket, quando é um produto muito mais caro. Ótimo. Fez sentido até aqui? Total. Legal?
Então, beleza. Então, eu preciso de um primeiro passo, de um time comercial bem estruturado e preciso de ferramentas para isso. Preciso de um CRM. Então, quando a gente fala, ter primeira coluna sem contato, depois eu preciso ter cadência sobre isso. Quais são as próprias cadências? O que é cadência? São várias tentativas que nós precisamos aqui, tá? Então, por exemplo, cadências, tentativa 1, dia 2, dia 3. Cadência seria uma organização ali, Exatamente. Seria um processo organizacional para não esquecer de alguma tarefa. De tentativas de contato que eu preciso falar com você se você não entrou em contato, se eu não conseguir falar com você no primeiro dia. Então, por exemplo, eu tenho lá o primeiro dia, eu tenho lá o dia 2, eu tenho lá o dia 3. Se você não me respondeu no primeiro dia, eu vou entrar em contato com você no segundo dia. Se você não me respondeu no segundo dia, eu vou entrar em contato com você no terceiro dia. No primeiro dia, eu mandei mensagem para você, você não respondeu. Tentei ligação, você não respondeu. Beleza. Vou tentar e-mail, não respondeu. Vou tentar o segundo dia. Se você cair na minha base, você meu cria caro... Você cria um processo. Exatamente. Ô, Gustavo, se você cair na minha base, meu querido, vou dizer para você que você vai ser lembrado até dentro da geladeira. Minha foto vai estar dentro da geladeira. Brincadeira, mas eu estou dizendo da forma de lembrar você em todo momento. Se você tiver com o celular no banheiro, eu vou mandar um e-mail para você, vou tentar ligar para você não esquecer de mim, porque você entrou em contato. Cara, no mundo dos negócios, a gente é disputado o tempo todo. Você vai procurar um produto ou um livro na Amazon. Cara, quantos livros não tem? A não ser que você esteja procurando um produto específico. Beleza? Preciso comprar aqui um microfone desse aqui. Cara, eu vou lá no Google, eu vou achar 50 mil pessoas vendendo o mesmo produto. Mas quem tiver a melhor oferta, o menor prazo ou o melhor atendimento... Vai ser o diferencial. Vai ser o diferencial. Eu acho, e uma coisa que eu sempre trago, inclusive para os meus treinamentos, para a construção de palestras, né, que eu executo, é o que? Hoje as pessoas estão buscando não só o produto ou serviço, mas estão a experiência agregada a isso. A experiência, por exemplo, de um produto que você compra hoje e chega amanhã por correio. Ou seja, é rápido. Vou pagar um pouco mais caro, mas vale a pena porque tá amanhã, tá aí. Não tem que esperar 10, 15, 20 dias para poder receber uma compra. Então, o processo de eficiência no processo de vendas, né? A parte da eficiência no processo de vendas é o que torna a venda mais palpável, né? Mais real. Duas coisas, né? A gente está falando de produto, venda de produto e venda de serviço. Você falou sobre a parte dos produtos. Mas deixa eu falar uma coisa sobre a parte dos serviços. Pessoa compra pessoas. Sim. Eu compro o Gustavo como o melhor estrategista de palestras do Brasil. Eu compro pessoas. Porque na hora que eu mandei mensagem para o Gustavo, ele me respondeu. Porque o Gustavo ofereceu um valor que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Porque eu encontrei com o Gustavo a melhor estratégia para aquilo que eu estou precisando para a minha palestra. Então as pessoas compram pessoas. Se você não estiver muito bem adaptado na sua comunicação, como é a sua especialidade, na hora de responder o cliente ou falar com ele, entender o problema, cara, eu fico pé da vida com as pessoas. Quando eu vou perguntar alguma coisa, sem entender melhor o produto, a pessoa já coloca o quê? Preço. Cara, não se faz isso. O preço não vem antes da experiência, da geração de valor. Da geração de valor. É valor, depois preço. Cara, faz sentido para você? Faz. Meu produto te atende? Atende. Então tá aqui o valor. Acho que é 3 perguntas que a gente tem que fazer para todos os clientes para fechar uma venda. Primeiro, meu produto te atende? Atende. Faz sentido para você comprar meu produto? Faz. Se eu fechar agora, se eu te passar um valor agora, que cabe dentro do seu bolso, temos negócio fechado? Temos. Beleza. Dá as mãos e fecha o negócio. Processo. E aí existem outras metodologias, né? Mas falando aqui da parte comercial hoje, independente, né, todo empresário que está aqui acompanhando aqui o nosso podcast da História ao Palco, deve estar se perguntando, tá, mas eu preciso, de repente, criar ali um produto, criar um serviço, algo específico para poder sanar aquela determinada dor. E a questão principal é o que você faz com esse processo até pegar essa dor. E a parte de vendas é algo que a gente não deixa. Por exemplo, Wesley, quero que você fale, inclusive, Wesley, sobre isso, sobre a formação
de profissionais para essa área comercial? Porque é muito comum a gente ver várias empresas hoje ali oferecendo produtos, mas como que está a eficiência do processo de curadoria, vou chamar assim, aquele momento que você está conversando com o cliente, que o seu profissional está conversando com o cliente para poder fechar a venda? Qual está sendo o investimento feito na inteligência emocional, né? Como a gente estava falando, inteligência emocional do seu fechador, né? Do seu closer, do seu SDR, ou do seu, enfim, qualquer indicação que você venha, né? Perfeito. A gente tem uma formação hoje com certificação MBA, reconhecido pelo MEC. A pessoa, isso é para todo mundo, pode ser para time de vendas, para quem atua com vendas. Pô, mas beleza, eu sou um vendedor de carros, sou um corretor de imóveis, eu tenho as minhas mentorias para todo mundo. Porque nessa formação nós explicamos metodologia. E na formação, Hugo, o que a gente tem? São 6 meses de treinamento. Então, assim, vamos dizer assim, é um EAD, como se fosse o Enem vestibular, por exemplo. Então, ela passa por todo esse processo durante os 6 meses. Nessa formação, ela recebe a premiação, que é a premiação com a placa de certificação, mas a certificação reconhecida pelo MEC e MBA ela recebe no diploma. Então, ela recebe no código, ela vai lá no MEC, está lá reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Ou seja, traz ali a credibilidade merecida do profissional que se dedicou para uma formação de vendas. Positivo. Que massa, cara. Positivo. Mas hoje esse curso, por exemplo, essa instrução, já está funcionando? Você já está com formação? Já vai lançar? Como que tá? A gente vai abrir a nova turma agora no dia 17 de janeiro, que é a nova turma, que ela dura por 6 meses. A gente já está abrindo a nova turma agora. Quando a gente tem, durante esse processo, a pessoa recebe dentro do aplicativo e da plataforma que nós temos, e a pessoa recebe toda a metodologia lá. O curso, a formação é 2.700 por mês, a pessoa pode dividir no boleto, no cartão. Mas, assim, o principal objetivo aqui... 2.700 por mês, no período de 6 meses. Não. É 2.700 a formação toda. Toda? Toda. Ah, porque era por mês. Não. Caramba, cara. É porque, assim, qual que foi o nosso objetivo? Eu acho que a gente ganha dinheiro de outras formas, através de empresas, através de processo de consultoria. E quando eu estava falando com a minha equipe e com os meus sócios, eu pensei o seguinte, cara, o que eu posso fazer como missão de vida para ajudar as pessoas de alguma forma? Quando eu quis trazer essa formação de closer, eu falei, cara, eu não penso em ganhar dinheiro, mas eu penso em ajudar as pessoas. De que forma? Existem pessoas que ganham um salário mínimo, 2, 3 mil reais, que trabalham 30 dias por semana, 26 dias por semana, que pegam ônibus todos os dias, que talvez não tem tempo de levar o filho para um restaurante para comer uma pizza de qualidade porque ela ganha um salário mínimo. Mas a pessoa muito bem pode participar de uma formação como essa, ter um MBA, e ela pode ganhar muito mais. Talvez mesmo trabalhando de casa. Cara, você, assim, principalmente vendedor, comissão. Imagina você, vendedor, Exatamente. De repente não precisa pedir para o seu chefe fazer isso ou para a empresa pagar esse investimento. Mas você mesmo ali, empresário, que está intraempreendendo, de repente, trabalhando dentro de uma organização, está registrado, mas você ganha uma comissão por vendas. Imagina você fazer uma formação dessa, que o Wesley está trazendo todo esse know-how, trazendo essa certificação, e ainda para quê? Para que você consiga fechar mais vendas. E a própria comissão paga rapidinho esse investimento. Eu tenho hoje... Cara, eu quero fazer isso aí. Tem hoje, por exemplo, você pode... Se você faturar, quanto que ganhar, beleza. Pô, legal, gostei disso aí, mas como é que é? Na prática, explicando bem simples para você. Hoje, quanto que um closer ganha? A média de 2 a 2.500 fixo. Tá. PJ que ele ganha. Mas... Home office ou depende? Pode ser presencial e pode ser home office. Quanto mais que ele ganha a média de 1 a 2 até 3% sobre o valor de venda. Legal. Então, beleza. Então, se vende um produto de 10 mil reais, se tem lá o mínimo, que é 1%, você já está ali com 100 reais. Bora fazer as contas juntos aqui? Vamos imaginar o seguinte. Quanto que está o salário mínimo hoje? 1.700 e pouco, eu acho. 1.700 e pouco. Se eu conseguir uma vaga com close, eu já estou saindo ganhando quanto? 2.500 a média.
Beleza? Quanto que é a sua mentoria? Hoje é 10K. 10 mil. Então, se, por exemplo, se você me oferecer 3%, R$ 300 só de comissão. eu ganho R$ 300 de cada comissão, beleza? Se você gera a média aí de pelo menos 300 leads por mês, e eu coloco aqui uma conversão de pelo menos, vou colocar aqui 10%, eu estou falando de 30. 30 vezes 10 mil reais, eu estou falando de 300 mil reais em caixa que você vai ter. Quanto que a gente vai pagar para esse closer? Vezes 3%. O cara vai ganhar só de comissão. R$ 9.000. Quanto que ele estava ganhando com todos os meses? O salário mínimo? R$ 1.600. Olha a importância estratégica que é você fazer o investimento em você mesmo. Exatamente. E isso faz muito sentido, porque aquilo que eu sempre falo aqui no podcast, a parte educacional, a parte de desenvolvimento pessoal é maravilhosa. Eu sou apaixonado por isso. Por quê? Porque primeiro eu vivo o que eu ensino. Eu preciso viver. É uma coisa que vai me aprimorar para depois eu conseguir replicar de alguma forma. Então, por exemplo, hoje, com empresários que precisam melhorar a comunicação em público. Eu tenho lá meu programa, Aceleração de Comunicação. Acompanhamento de 2 meses, onde de forma semanal teremos um encontro. E nesse processo, o meu objetivo é fazer com que o profissional, o empresário, aprimore a comunicação para aquilo que lhe é conveniente. Como assim, Gustavo? De repente o empresário precisa fazer lives no Instagram e não se sente confortável. De repente o empresário precisa gravar conteúdo no YouTube. De repente o empresário precisa dar entrevistas, participar de rádios, enfim. Qual é o seu cenário hoje que você precisaria ajustar para aprimorar as suas habilidades? Então, a partir do momento que eu já uso essas habilidades em mim, né, no caso de vendas, por exemplo, eu já vou ter melhor negociação, eu vou ter mais sucesso nas minhas vendas e, consequentemente, o valor vai estar sendo ali diluído nesse processo. E outra, você faz uma formação, aprende o conteúdo todo e aí você usa para a vida toda e paga só uma vez. Rapaz, eu vou contar uma experiência que até arrepio quando eu penso. Tive a oportunidade de, semana retrasada, ir para Israel. Cara, assim, ó, eu tô besta até hoje, porque assim, cara, era o meu sonho para Israel. Eu sou um cara cristão, sou um cara temente a Deus. Eu falei, cara, o sonho da minha vida antes de morrer é para Israel. Só que, pô, tava muito distante de mim, né? Porque, pô, não falo hebraico, não conheço nada, como é que eu ia lá, enfim. Cara, tudo isso foi possível através das vendas. Fiquei em Dubai, depois fui para Israel. Mas por quê? Porque a gente foi junto com um grande cliente e a gente foi e falou assim, Wesley, O relacionamento que veio através da venda. das vendas. Eu acho que é isso. O relacionamento que veio através da venda proporciona resultados imensuráveis, né? Imensuráveis e inesperáveis. Tá? Imagina você receber o convite de acompanhar trabalho, aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Aí ele falou assim, Wesley, bora? Eu falei, oi? Tô mandando a passagem. Bora? Quando? Agora. Cancela agora meus compromissos, partiu e saiu. Rapaz, mas eu vou falar pra legal, você. Cara. Eu vi mesmo, foi surpresa que você foi. Falei, caramba, você não tinha comentado nada. Daqui a pouco eu olho lá, tá lá em Israel tirando foto. Mas assim, eu acho que uma das leis da vida é aquilo seguinte. Você estava falando sobre a educação e sobre isso. Nós sempre teremos que ser eternos aprendizes. Eu não sei muito. Eu sei que talvez tem pessoas que sabem muito mais do que nós. Mas, cara, é na conversa, é no network, é no tempo de estudo, é na dedicação que você vai ser melhor. Cara, a gente está agora virando outro ano e a gente tem que entender o seguinte, cara, pô, prazer de novo, Gustavo, prazer, sou Wesley, sou seu amigo durante anos, mas deixa eu te apresentar de novo, porque talvez você não conheça o Wesley que você conheceu há meses atrás. Porque Sim. A evolução que eu tive dentro de mim, como pessoa, como profissional, talvez a gente tenha muita coisa para se realinhar de novo. Viver primeiro para depois replicar. Que eu tava falando, você vive primeiro, depois você replica. Exatamente. Então, cara, eu acho que na vida é isso. Então, assim, eu acho que eu vou fazer uma provocação aqui para você, de verdade. Você tem um sonho, todo mundo tem um sonho.
quantos anos você tem e qual que é a avaliação que você faz de você mesmo nesse ano? Você conseguiu realizar quantos por cento do seu sonho nesse ano? Você conseguiu fazer uma viagem que você gostaria? Você conseguiu pagar uma dívida que você gostaria? Você conseguiu alcançar um objetivo que você gostaria? Se as suas respostas, a maioria for não, então, meu caro, eu sinto me dizer que você precisa parar tudo e fazer o dever de casa, porque você está muito errado. Porque se você não conseguiu alcançar os seus objetivos, você estava fazendo o quê? Eu estava ocupado trabalhando. Ocupado trabalhando não quer dizer que você estava sendo produtivo o suficiente para você ganhar aquele dinheiro ou fazer aquilo que você gostaria. Tem uma frase que fala, quando você trabalha demais, você não tem tempo de ganhar dinheiro. É verdade. Você fica tão preso no operacional que você esquece de trazer vendas, trazer contatos, trazer estratégia que depende de você, principalmente donos e empresários, que nós sempre conversamos aqui. E falando uma coisa em sonho, olha que interessante, uma coisa que eu gosto muito, inclusive fica essa mensagem para você também, empresário. Pare de sonhar. Como assim, para de sonhar? Qual que é a visão que eu tenho sobre sonho? Sonho é o momento que você está dormindo, certo? Você está dormindo e alguma coisa vem na sua cabeça e fala, quero fazer isso. Nossa, isso é sonho. A partir do momento que você, na sua vida, você para de colocar como sonho e como meta, fica mensurável. A meta tem data, a meta tem processo, a meta tem resultado. O sonho é vago. Então, literalmente, pare de sonhar e crie metas com processo para sua vida. Eu gosto muito dessa pegada, dessa fala, porque é uma coisa que eu sempre trabalho com as pessoas. Quando você sonha? Você sonha? Ninguém sonha acordado. Não. Eu não tô sonhando agora. Eu tô realizando. Sim. Quando que eu vou sonhar? A hora que eu dormir. Dormindo. Ou seja, olha isso, eu sou o responsável pelo pensamento que eu vou ter durante o sonho? Teoricamente não, porque você sonha com maluquices. Você sonha que você tá sendo devorado por um dinossauro, você sonha que você tá viajando de carro, de avião, e você nunca viajou. Ou seja, tem sonhos que não são realidade. Por quê? Porque você não tá controlando aquilo. Então você vai deixar a sua vida ser controlada dessa forma de sonhos? Não. Aí você transfere sonhos para metas e as metas são palpáveis. Quero ir para Israel até 2026, por exemplo. Até dezembro de 2026, quero ir para Israel e passar lá no Burj Khalifa, né? Por exemplo, onde você provavelmente foi, lá em Dubai. Então, qual é a data para você realizar? Não, acho que é muito assim, fica como lição de vida, né? Seja você empresário, empreendedor, qualquer público, se você está assistindo agora, talvez você deve estar falando assim, cara, é verdade. Então, assim, se você quer ser uma pessoa disruptiva em 2026, então esse é o melhor tempo, cara. As últimas semanas do ano é a melhor semana para você fazer uma avaliação entre si, entender se o negócio, o trabalho que você está fazendo, a gente fala muito sobre ROI, né? Retorno sobre investimento. Será que o investimento que você está fazendo no seu trabalho, trabalhando 6 horas, 6, 8, 10, 12 horas por dia, pegando ônibus todo dia, você que é empresário, está tendo retorno sobre o seu trabalho? Eu não, estou ocupado e não estou conseguindo pagar as minhas dívidas. Aonde está o erro? Então, uma vez eu tive um diagnóstico de uma pessoa, a gente foi fazer uma avaliação de uma pessoa e a gente entendeu o seguinte, cara, a pessoa é muito rápida em perceber, mas ela é muito lenta em decidir. Se você percebe muito rápido e você é muito lento em decidir, perdeu o time. Você perdeu o time, você vai envelhecer, vai morrer e não vai realizar seus sonhos. Porque a vida, mano, é o seguinte, eu levo isso como lição de vida. Vamos pensar que é uma mala, né? A vida é uma viagem. Cadê sua bolsa? Tá aí? Traz aí, por favor. Desculpa quebrar seu protocolo aqui, tá? A vida é uma viagem, cara. É isso aqui, literalmente isso aqui. Cara, é isso aqui, literalmente isso. A gente não sabe quando que vai ser o nosso ponto final. A gente não sabe. Aqui, nessa viagem, a gente vai carregar muitos desafios, muitas pedras, muitos pesos, né?
A gente vai carregar mágoas, vamos carregar injustiças, vamos carregar trabalho duro, mas a gente tem que entender o seguinte, cara, só se vive uma vez. E a viagem, quando a gente fala, Essa viagem terrena, né? pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser o ano que vem. Quando que a gente vai parar de viver, a gente não sabe. A morte não vai chegar na porta e vai falar assim, ô, já deu, viu? Você já ganhou dinheiro demais. Tá bom, agora você vai morrer. A morte não chega assim. Então, assim, a vida é uma viagem e fica como lição de vida o seguinte. Se você está vivendo, então viva para valer. Desfrute dos momentos que a vida te dá. Ganhe dinheiro, faça sua família feliz, mas nunca deixe o trabalho ser o primeiro. O primeiro é Deus, a família e o trabalho. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. Aí sim você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Deus, família e trabalho. Quando a gente fala de propósito, de performance, tem um livro chamado Ikigai, não sei se você já leu. É um livro japonês. Ikigai é a terminologia que eles utilizam para a palavra nossa, propósito. Qual que é o seu Ikigai? Qual que é a sua... Ikigai, exato. E o Ikigai, o que que é? 3 pontos. Primeiro ponto. O que que o Wesley é muito bom em fazer? De forma natural. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você pode ser bom, às vezes, em dormir, mas você é bom em alguma coisa. Então, o que você é bom naturalmente? Começa por aí. Eu, Gustavo, gosto de conversar. Sempre foi assim, desde 8 anos. Por isso que hoje trabalho e estou extremamente feliz porque eu descobri o meu Ikigai, que é a comunicação oratória. Então, primeiro ponto, o que você faz com maestria? Claro, sempre pode melhorar, mas o que você já faz bem? Segundo ponto, o que o mundo precisa que você faça para contribuir para o mundo? Ou seja, o que a sociedade está precisando? A sociedade precisa entender a importância que é de ter um belo time comercial, porque as empresas vão ver o resultado. Então você une. O que que isso é bom? O que você é bom, o que o mundo precisa que você contribua e o que te remunera para isso. Top. Então, assim, quando você tem essa sequência, você entende, peraí, o que eu sou bom? Sou bom em comunicação. O mundo precisa de comunicação? Precisa. A comunicação, a gente vê as guerras, tudo acontecendo, que é comunicação, literalmente. E vendas é comunicação. Vendas é comunicação, total. Então, comunicação a gente precisa dessa parte também. Então, a hora que você vai unindo as 3 pontos, o que você é bom, o que o mundo precisa e o que te remunera para isso, você descobre o seu Ikigai. Você descobre o seu propósito. E o seu propósito é o que determina o resultado que você vai adquirir com as suas ações. Se você trabalha com o seu propósito alinhado, empresário, se você está ali hoje com o seu propósito mesmo de focar na sua empresa, de fazer essa empresa ser uma empresa maravilhosa, uma empresa que tenha resultados e também impacte vidas. Porque é isso. O que é uma empresa? A empresa é um meio de trabalho pelo qual o empregador passa para o empregado uma comissão financeira e essa comissão, de alguma forma, alimenta outras bocas, alimenta a família. Então você está sendo ali ponto crucial para você disseminar isso e ajudar outras famílias indiretamente através da sua empresa. E como que você está cuidando da empresa? Como está o departamento de vendas da sua empresa? Como está a comunicação da sua empresa? Se você precisar, temos aqui um especialista em vendas para te ajudar com formação, consultoria, mentoria, palestra e, claro, obviamente, comunicação, oratória e a minha área de atuação. Então, se você, empresário, precisa aprimorar suas habilidades para você ter mais resultados, passar a mesma credibilidade que você tem na empresa em cima de um palco, eu posso te ajudar com isso. Perfeito. E acho que, quebrando o segundo protocolo aqui, que eu não te convidei, mas te convidando ao vivo e a cores, no dia 22 de fevereiro, nós vamos ter um grande evento aqui em Alphaville, lá na plataforma do Pablo Marçal, um evento sobre formação. E aí eu quero ter o privilégio de ter o Gustavo palestrando nesse evento. Será uma honra. E esse evento vai ser formação é uma formação ou é só uma abertura de consciência? Para mostrar o que é o mundo das vendas e vocês ali, né, obviamente, vão dar os caminhos para ajudar essas pessoas. Vai ser um dia intenso de treinamento. A gente vai falar sobre vendas, sobre tecnologia,
sobre comunicação, né? Ótimo. A gente vai trazer muitas metodologias, porque hoje você ouve no mercado, alguns que entendem um pouco melhor sobre vendas vai falar sobre spin selling. Outros vão falar sobre GPCT, outras metodologias que existem no mercado. Só que, por exemplo, hoje o spin selling morreu no mercado. Hoje nós temos outras metodologias que são um pouco mais avançadas, que você consegue com menos tempo, porque cada vez mais a pessoa está muito mais imediatista. Você não vai aguentar eu ficar fazendo várias perguntas para você. E também o mercado precisa disso, né? Assim, todo o cenário que a gente está vivendo é isso. A cada vez a gente está sendo mais ali ansioso para as coisas. O médio e longo prazo agora já é um crime. Tudo tem que ser para ontem, para agora. Exatamente. E a gente vai falar sobre isso, mas a gente deixa a descrição aí para vocês. Sobre livro, você está comentando, né? Spin selling e tudo mais. Qual livro você recomenda para esse empresário que está acompanhando o podcast, que precisa aprimorar as habilidades, que eu espero que já tenha curtido aqui o episódio e está seguindo o canal também conosco, para acompanhar sempre conteúdos com esse? Que recomendação você tem de livro? De repente, Gustavo, eu li um livro, ou mesmo o seu próprio livro, que eu fiquei sabendo que você vai lançar em breve. Enfim, fala um pouco sobre livro. Qual que você recomenda para isso? Fevereiro, ó. Fevereiro. Eu vou deixar a capa aí para você poder ver. Bom, depois eles mostram aí para você, mas indicações. Ô, Matheus, coloca para mim a capa aqui do. Coloca aí, Matheus. Coloca aqui, Matheus. Coloca a capa para mim do livro dele aqui nesse momento aqui, tá bom? Acho que outros livros que são incríveis. Tem o Chris Voss, que ele é um cara dos Estados Unidos, que ele foi agente do FBI. O cara foi muito bom em negociações do FBI. E o nome do livro se chama Negocie como a sua vida dependesse disso. É um livro totalmente amarelo. Negocie como se a sua vida dependesse disso. Que legal. Matheus, coloca para mim também de novo aqui a imagem desse livro. Tem outro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro... muito utilizado na comunicação também. Muito utilizado, que eu acho que é um livro de entrada para você começar. Tem um livro chamado Objeções, que é interessante, porque assim, você ouve alguns caras falando o seguinte, porque você tem que quebrar a objeção. Cara, a objeção não se quebra, objeção se contorna. Se você quebrar, você dá conflito. Então você tem que ser o mais maleável possível e você tem que ter um fechamento de portas. Como eu te falei, faz sentido para você, Gustavo, meu produto? Faz. Meu produto te atende? Atende. Então, beleza. O que impede da gente fechar negócio agora? Então, beleza. Eu contorno todas as objeções. Inclusive... Essa clareza é muito forte, cara, pra venda. Porque, por exemplo, beleza. Eu preciso convidar o Gustavo para poder mentorar e formatar melhor a minha palestra. Mas por que eu preciso disso? Mas eu não posso fazer por uma IA? Não, eu preciso de uma pessoa que vai usar todas as metodologias possíveis. Usar a IA, se for o caso. Para em seu favor. Mas, assim, todas as objeções possíveis, você tem que ter mapeadas. Existem objeções que são reflexo, que, por exemplo, que são, a pessoa fala, não quero, que são objeções que são rápidas. Existem objeções que são realmente genuínas, que talvez a pessoa não sabe sobre informações sobre o produto, sobre o serviço, sobre o preço. E existem outras objeções que você entende durante o processo. Aí você mapeia todas as objeções e entende o seguinte, cara, essa objeção ela é genuína ou essa objeção é por reflexo, que a pessoa realmente ela não quer saber do meu produto. Mas ela entrou em contato, então por que ela não quer saber do meu produto? É isso que a gente vai entender. Tem outro livro também que você pode colocar, que se chama A Bíblia das Vendas, que também é um livro muito legal. O próprio Spin Selling, que talvez você pode entender sobre algumas metodologias, que é bem legal. E depois a gente deixa uma lista aí para vocês que quiser para começar sobre essas leituras que são incríveis. O meu livro, ele é um livro que não é teórico, mas ele é um livro de metodologia. Então a gente está entregando para cada cliente a metodologia do livro. Agora, se eu achar a capa aqui, eu te mostro. Que em fevereiro, segundo o Wesley, vai estar disponível ali para aquisição. Eu imagino que também no meio digital, deve estar o livro digital também, né?
Livro digital e físico? Você vai ter os dois? Digital e físico. Legal. Exatamente. A partir de fevereiro, hein? E ele vai mostrar pra gente o livro agora. A gente vai colocar também aqui no nosso vídeo a capa do livro. Ele Closer, a nova profissão de elite. Então ele está trazendo, a gente está trazendo aqui várias tanto Kanbans, templates, ferramentas direto no livro. Então, assim, a nossa metodologia não é que você fique sabendo ou fique lendo alguma coisa e falar, pô, legal, bacana, mas o que eu faço com isso? Então, você vai sair dali na prática. Vou aprender com isso, eu quero ler esse livro porque eu quero aprender alguma coisa. Você tem um entendimento, aplica, você tem resultado. Exatamente. Mesma então, coisa seja mais um fazedor do que um planejador. Eu tenho essa frase, que é bem polêmica, inclusive, até vou colocar essa frase aqui. Planeje menos e execute mais. É uma frase bem polêmica, porque o que eu quero mostrar? Qual visão que eu quero? A execução, o momento que você inicia uma jornada, independente do que seja, você é empresário, a partir do momento que você inicia uma jornada, qualquer segmento que seja, você vai ter ali N conflitos em cima disso. N situações que vão te destabilizar de uma certa forma. E você ter ali uma consciência emocional, você tá ali bem organizado, você consegue ter bons resultados. Então, por exemplo, o planejamento. Durante a execução do primeira etapa que você vai ter, por exemplo, Wesley, você percebe o quê? Por exemplo, eu estou fechando um evento agora, o meu primeiro evento, que vai ser em março, provavelmente dia 7 de março, primeiro evento da História ao Palco, que vamos fazer aqui em Alphaville, São Paulo. Breve novidades. Por exemplo, nesse evento, a primeira coisa que vai fazer não é pensar em todo o cronograma, de todos os detalhes, a ponto de ficar planejando. Não. Liguei lá pro espaço e falei o seguinte, quero reservar essa data, já vou pagar os 50% agora, a gente gera o contrato, amanhã eu já assino. Ou seja, dá o primeiro passo, começa a executar e as coisas começam a se encaixar no processo. Porque às vezes você fica, eu quero fazer um evento. Isso foi a minha fala em 2025. Eu quero fazer um evento. E que dia que o evento foi feito? Não teve evento. Por isso. Porque não tem data. De novo, era o quê? Um sonho. Algo que eu estou dormindo. E não um objetivo com meta, data e dia para ser realizado. Cara, eu gosto disso. Eu acho que isso que você falou agora me fascina e me motiva bastante. Porque, assim, quanto tempo e quantos anos eu procrastinei para colocar um livro? O problema é que você procrastina muitas coisas na vida. Às vezes você procrastina de você terminar um curso, assistir uma aula, ler um livro, ir com a sua família para o shopping, comer uma pizza ou fazer alguma atividade. Eu gosto disso que você está falando, porque assim, cara, eu só falei para o designer, falei, mandei, escrevi tudo para ele, falou, faz essa capa aí, beleza? Ele, beleza. O livro não está finalizado, mas mesmo assim eu mandei para ele e está tudo bem, entendeu? Uma das coisas que a gente tem que levar para 2026, eu deixo isso aqui para você, é o seguinte. Cara, tenha uma mente disruptiva. Diferente. Disruptiva. Pare de procrastinar. Se você estava procrastinando que você ia escrever um livro, ou que você ia contratar uma pessoa para venda, ou que você tinha que demitir alguém porque a pessoa é legal. Não tem que ser legal, a pessoa tem que ser efetiva. Se o funcionário da sua empresa não funciona, manda embora. Desculpa falar assim, mas é exatamente isso. É uma comunicação clara. Exatamente. Se você está procrastinando de pagar aquela conta, cara, fecha a boca, fecha o bolso e pague a conta. Se você está procrastinando de você trocar carro, cara, faça isso. Mas execute. Planeje menos, como é que é? Acho que eu aprendi uma coisa bem legal. Planeje menos e execute mais. Vai com a cara e coragem. Tá com medo, vai com medo mesmo. E eu sempre fui muito assim, cara, vamos fazer, depois a gente vê o que acontece. Gustavo, mas não é muito ousado isso? Sim, é ousado. Mas a vida o que é? Se não é uma ousadia, né? A todo momento. E aí eu ia fazendo, Wesley, o legal é que assim, a cada etapa do processo, eu falava, gente, eu não pensei nisso, como eu estava fazendo do evento. Por exemplo, se eu tenho a data do evento, eu já tenho que eu vou realizar o evento. E agora eu vou começar, depois que eu assinei o contrato, me comprometi, agora eu vou começar a cumprir as etapas. Aí vai acontecer. Porque você tem um contrato. Porque eu tenho um contrato, porque eu estou obrigado a assinar um contrato para poder garantir o espaço. Então, ou seja, eu me comprometi com algo para poder conseguir, na sequência, com esse comprometimento, executar os processos cabíveis nessa
jornada, por exemplo. Se você é empresário, precisa melhorar a sua comunicação oratória, já sabe que pode falar comigo. Só me chamar lá no Instagram, vou deixar aqui também o meu Instagram, sou Gustavo Freitas, e lá no Instagram eu vou te ajudar, né, no que for necessário para aprimorar a sua comunicação. Agora, de repente, se você fala, Gustavo, eu preciso aprimorar a minha área de vendas, meu time comercial, os meus closers, meus SDRs, o meu processo, ter um CRM, tem o Wesley aqui para te ajudar. A questão é, de novo, planeje menos e execute mais. Entre em contato conosco se fizer sentido para você, para que você tenha ali o resultado que você almeja, ok? Se você vier através aqui, né, desse vídeo e você falar, olha, assisti aqui da História ao Palco, eu faço questão de fazer uma reunião presencial, se for em São Paulo, Alphaville, ou se for online, eu faço questão de fazer uma reunião com você. Pode me adicionar lá no Instagram, colocar Wesley Queen no final, Wesley Mourão, você vai me achar lá. E aí eu faço questão de entregar uma consultoria gratuita para você. O que nós fazemos hoje? Nós implementamos processo, metodologia e batimento de meta. Então eu vou pegar seu time de venda, seu time comercial, seu time financeiro, contabilidade, vou olhar todo o processo, desde a prospecção até a venda final, vou implementar processo, metodologia e batimento de meta. Beleza, quanto que você faturou esse ano? Quanto que você vai faturar em 2026? É isso que a gente vai olhar. De forma clara, objetiva e executável. E não mais só planejado. Exatamente. Garotão, se deixar, a gente vai ficar falando mais uns 3 dias aqui, porque você imagina, une comunicação e une vendas. 2 assuntos que tem muito pano pra manga, né? Vamos chamar dessa forma. Tem muito assunto, muita coisa bacana para falar. Então, se deixar, a gente fica aqui até a semana que vem, até o próximo episódio, gravando. Nessa reta final do episódio, eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para esse empresário. Dá uma mensagem para ele, para que ele entenda, de uma vez por todas, a importância que é vendas. E, obviamente, você pode ajudá-lo, eu imagino, que com essa necessidade. Manda um recadinho para ele. Perfeito. Nós nascemos consumidores e morreremos também consumidores. A vida, ela é sobre vendas. E se você não souber vender, qual é o sucesso em que você vai conseguir ter na vida financeira e no âmbito dos seus sonhos e objetivos? Quero mostrar dentro desse podcast, dentro de todas as nossas consultorias e mentorias, que vender não é apenas um hobby ou apenas um desejo, mas sim uma necessidade. E é isso que nós queremos mostrar para você aqui, através desse podcast. Boa, boa. É isso aí. Recadinho final aqui do Wesley, que esteve gentilmente aqui em Alphaville também, onde inclusive reside. Esteve aqui para a gente gravar esse 17º episódio daqui da História ao Palco podcast. Como eu disse, são histórias de verdade, de profissionais qualificados, especialistas em suas áreas, que sentam aqui para conversar sobre isso. Então, eu acho que a gente merece. Merece aí que você curta o canal, segue a gente aí, e compartilha com aquele empresário que precisa aprender sobre vendas e que ter a cabeça também explodida, como nós tivemos agora, né, com o aspecto de novos conhecimentos, ok? Então, Wesley, mais uma vez, meu querido, obrigado. Eu que agradeço, obrigado a você, aceite. Obrigado aqui, obrigado à equipe, obrigado a vocês e Deus abençoe a todos aí, que 2026 sejamos de grandes realizações e objetivos cumpridos. Mensagem final: o que você planeja nos próximos 15 dias vai definir o sucesso do seu próximo ano. Guarda essa e até o próximo episódio do História ao Palco podcast.